Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sustentável. Neste episódio recebemos a comunicadora e professora, psicopedagoga TT Ribeiro para falarmos sobre educação e meio ambiente. Não deixem de curtir, se inscrever e compartilhar nossos vídeos. Vamos lá! Então sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sustentável. Esse é o 22º episódio já vai para o nosso segundo ano já de podcast. E hoje a gente vai falar com uma pessoa, uma comunicadora. Deixa eu falar do currículo dela aqui, o Gabriel vai falar daqui a pouco, para te apresentar. Mas dá para a gente ficar falando todo o tempo do podcast só do currículo e da formação que a nossa convidada tem. A gente vai falar um pouco sobre comunicação, sobre educação ambiental. É uma pessoa muito engajada, né, Gabriel? Isso aí, fala a todos que estão nos ouvindo, pessoal do podcast Sustentável. É sempre um prazer estar aqui compartilhando informação de qualidade. E hoje a gente tem o prazer de receber a nossa amiga jornalista, radialista, criadora de conteúdos, pedagoga, psicopedagoga. E em breve, né, a gente já trabalha, em breve, psicóloga, a nossa amiga TT Ribeiro. TT, seja muito bem-vinda ao nosso programa Podcast Sustentável. Hoje a gente vai dialogar sobre educação ambiental e a sociedade atual. E eu acho que isso tudo converge com o que você trabalha. Então, sinta-se à vontade. É um prazer te receber aqui. E vamos lá. Seja bem-vinda, TT. Obrigada, Gabriel. Obrigada, professor Danilo. Professor Gabriel, 2 professores, né? Uma terceira professora aqui, né? E é uma honra participar, né? São ações assim que começam a fazer a diferença na vida das pessoas, que é o que a gente também pensa, né? Quando a gente fala de educação e quando a gente fala de criança, quando a gente fala de formação. É uma honra para mim estar participando dessa história aqui. A honra é nossa ter uma lenda do rádio goiano no nosso Não podcast. Muita história, né, TT? E além de comunicadora, de radialista, você é uma pedagoga aí, com projetos interessantíssimos, né? A gente nota, gente que reconhece você da rádio há um bom tempo, convive, eu particularmente eu noto essa paixão, essa preocupação, né? Que você tem com as questões do ensino, as questões da formação humana mesmo. Eu acho que é o que o educador precisa ter, é mais do que conhecimento técnico. Eu e o Gabriel, nós somos professores do ensino superior, e acaba que no ensino superior a gente foca muito nessa questão mais tecnicista do ensino ali, mas não deixa de ser importante também se preocupar com a formação humana, né? Isso é fundamental, ainda mais no nosso caso, que a gente trabalha com sustentabilidade. Eu sou professor da área de saneamento, né? O Gabriel é da área ambiental, ele é um doutor em ciências ambientais, então ele pega um espectro bem grande assim, da gestão ambiental no ensino dele. E para a gente começar a trocar a nossa ideia aqui hoje, vai ser um papo assim, bem livre, a gente não vai ficar muito preso às questões quadradinhas da sala de aula, não. Eu queria muito que você desse essa visão, você que a gente conversa muito sobre essa questão de educação ambiental, né? Sobre o desafio hoje na sala de aula que você enxerga, quais são esses desafios na formação de cidadãos ou cidadãos, né? Mais conscientes ambientalmente. Eu lembro quando eu fiz a minha graduação, que existia um plano ali de se ter uma disciplina de educação ambiental no ensino básico. Isso nunca se concretizou. Deu para ver as costinhas dele aí, todo forro. E aí nunca se concretizou essa disciplina específica de educação ambiental, mas eu acho que os professores abordam isso de forma transversal na disciplina, né? Qual que é o desafio hoje na sala de aula de educar as pessoas para que eles se tornem adultos conscientes ambientalmente? Bom, professor Danilo, é uma pergunta desafiadora, porque, veja bem, a gente tem hoje um documento, que é a BNCC, que trabalha, de certa forma, algumas coisas no sentido de educação ambiental, mas ainda deixa muito a desejar. O primeiro ponto é esse. E
é claro que, mas isso não impede, por exemplo, que eu desenvolva na minha turma, por exemplo, projetos e atividades a partir da curiosidade dos estudantes, né? Então, assim, mas falando de dificuldade, eu acho que a primeira que nós temos é o quanto a gente precisa correr com o conteúdo ou com o currículo para poder cumprir as etapas. Então, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Então, eu preciso, no primeiro bimestre, porque antes era chamado de corte temporal, né? Então, no primeiro corte, eu tenho que trabalhar isso. No segundo corte, agora voltou a ser bimestre em Goiânia, para ficar mais fácil o entendimento, aquela coisa toda. Então, você corre muito para trabalhar o conteúdo e muitas vezes você não aproveita, né, aquilo que o estudante fala. Então, por exemplo, nesse momento que nós estamos gravando aqui, está rolando uma chuva lá fora. Então, esse momento pode, inclusive, virar um projeto, pode virar uma exposição, pode virar uma roda de conversa, porque o estudante, se ele estiver vendo esse tipo de situação, uma sacolinha boiando na enxurrada, e aí vem a pergunta, nossa, para onde vai essa sacolinha? Isso, pensa, uma pergunta dessa de um estudante, para onde vai a sacolinha que boia na enxurrada? Dá um projeto enorme, né? Dentro da educação infantil que a gente tem no CMEIs, é mais fácil, de certa forma, você trabalhar com isso, porque a gente trabalha com projetos a partir da fala do estudante, da fala, na verdade, lá a gente chama de criança, né? Da fala da criança. Quando você vai para o ensino fundamental, aí começa aquele turbilhão de coisas que você tem que fazer. Muitas vezes não dá tempo. Eu acredito que muitos professores até gostariam de trabalhar mais essas questões ambientais, de desenvolver mais projetos, mas muitas vezes falta tempo. Primeiro, porque às vezes ele tem dupla jornada, às vezes tripla jornada, às vezes ele dá aula numa escola particular, numa escola municipal de tarde, no ensino de EJA à noite ou numa universidade. Muitas vezes ele não consegue, porque para ganhar um salário digno, você precisa dar aula ou precisa pegar uma jornada insana, né, de sala de aula, né? Então, assim, muitas vezes eu acredito que o principal problema é esse. Agora, o que a gente vai fazer? Esvaziar o currículo? Também não. Então, nós temos uma grande dificuldade e um desafio para os gestores e justamente aquelas pessoas que escrevem os documentos normativos. É claro que a gente tem a BNCC, a gente tem o DCGO ampliado, que é o documento curricular para Goiás ampliado, que o município de Goiânia, juntamente com o Estado, trabalha, mas eu acredito que a gente pode ter uma versão 2.0, 3.0, porque a gente vai organizando isso, né? Há um tempo atrás, eu até falei para o professor Gabriel, né? Acho que eu até comentei com você também, Danilo. Vamos falar de CMEI. As instituições municipais de educação infantil são grandes geradoras de resíduo, que muita gente chama de lixo, né? As escolas são. Mas por que eu estou falando CMEI? E geralmente as escolas que têm o lanche são geradoras, porque você tem ali esse consumo. Quem não gera o lanche já tem uma produção exacerbada de resíduo, papel, papelão, alguma decoração que você joga fora, aquela coisa toda. Agora, imagina a escola que se preocupa com o café da manhã, se preocupa com o almoço, se preocupa com o lanche da tarde, com o jantar, que é servido às 4:30 da tarde. Né? Então, olha o tanto, pensem a quantidade de resíduo que nós temos. Aí, muitas vezes, os diretores e professores se preocupam com isso e aí, sei lá, conversam com uma cooperativa. Mas uma outra dificuldade que nós temos é, talvez aí, e é uma coisa que eu já falei isso abertamente, uma atitude mais efetiva da secretaria em fazer uma gestão participativa com a Comurg, por exemplo, né? Ou com as cooperativas, porque nós temos associações de cooperativas em Goiânia. Então, sei lá, a secretaria, e eu admiro muito o trabalho na secretaria, temos um programa chamado Sustentabilidade em Conexão, no Conexão Escola, que é feito pela secretaria, dentro do Núcleo Educação Conectada. Então, a gente fala muito sobre isso. Então, precisa ter esse link,
né? Então, de repente, se a secretaria fizesse assim, olha, vou fazer contato com uma associação de catadores e catadoras, e aí, hoje, nós temos uma divisão de 5 regionais educacionais em Goiânia, e não é possível que nessas regionais não tenha pelo menos um centro de recolhimento de recicláveis. E aí começa-se um outro trabalho, né? Partindo da Secretaria Municipal de Educação para as escolas, que seria o quê? Que a gente trabalha muito com essa ideia de cascateamento, de cima para baixo. Então, aí, quando chega na escola, a escola precisa se organizar. Como? A garrafinha de suco, que eu uso para fazer o suco de caju, que é aquele concentrado, inclusive, não vou nem entrar nessa questão, não, gente. Estou só falando só do Maguari. Estou falando do resíduo. Então, usar uma água, para uma água de reutilização, sabe? Para dar uma enxaguada e deixar ali. Depois você já separa a tampinha e separa o PET, né? E já vai fazendo essa separação, que é muito o que a gente conversou com a Raquel, que é da Jornada Lixo Zero, do Movimento Lixo Zero, que é fazer uma estação. Voltou. Você voltou. Voltou. Mas não tá. Seu áudio não está saindo agora, TT. Acho que tem algum problema no áudio. Não? Tá saindo longe, tá baixinho. É o meu microfone. Agora melhorou. Aqui, tá. Agora melhorou. Melhorou? Agora tá. Okay. Acho que eu vou falar a parte da Raquel e aí eu já ia finalizar mesmo. Uhum. Que é o que eu falei com a Raquel do Movimento Lixo Zero, que é fazer o quê? Uma estação lixo zero na instituição, que é super simples, super tranquilo. As instituições podem fazer, mas por causa desse tanto de coisa que os professores têm, a própria secretaria pode disponibilizar ali uma estação lixo zero. Como? Um lugarzinho para eu pôr a tampinha, a garrafinha, isso, aquilo, papelão, papel. A criança ela já vai aprendendo desde petitinha a fazer a segregação, a separação. Porque se você junta tudo, vira lixo. Se você separa, vira renda. É verdade. É isso mesmo. TT. Só, Gabriel, te interrompendo. Em 2019, o Departamento de Engenharia da Secretaria Estadual de Educação me procurou. E era um projeto muito legal, porque a Secretaria Estadual tem um departamento de engenharia gigante, né? Porque imagina, são muitas escolas para ficar dando manutenção ali e tudo mais. E aí o projeto era que eu desse uma assessoria ou consultoria para o departamento de engenharia, para os arquitetos e engenheiros, para que os projetos das escolas que vinham a ser construídos, ou mesmo as que viriam a ser reformadas, elas tivessem lá pilotos de práticas sustentáveis, sabe? Era para colocar reaproveitamento de água da chuva, para colocar uma estrutura para fazer compostagem, para colocar energia solar, sabe? E aí a ideia, assim, que a estrutura física já estivesse preparada para que os alunos convivessem com esses conceitos, assim. E aí eu fiquei muito empolgado, nossa, que legal, né? Que projeto bacana, assim, pioneiro. Só que o que aconteceu? Veio pandemia logo depois da sequência. Não estava tudo pronto para a gente começar, veio pandemia, as prioridades mudaram e esse projeto nunca saiu do papel. Ficou parado, uma pena. Legal. Pois é, tem que cutucar, né, TT? TT, pegando um gancho da sua primeira fala, você ponderou sobre a questão do tempo, né, dos docentes, principalmente na necessidade de preparar a aula, de explanar a aula, porque o momento na sala de aula ele é só o momento final, né, da explanação. E pegando um gancho com o episódio passado que a gente teve, que a gente conversou com o pessoal do Minuto da Terra, onde eles criam programas, filmes, né, shorts pequenininhos de informações científicas, justamente para auxiliar. E você, como você ponderou, você trabalha no NEC, né, no Núcleo de Educação Ambiental, e faz muito desses vídeos, né, que justamente, bom, minha compreensão, tive a oportunidade de participar, é levar informação de qualidade num espaço de tempo curto para que possa auxiliar tanto os docentes, mas principalmente os alunos. E eu queria que você falasse, né, qual que é o principal objetivo do NEC, do Programa Sustentabilidade, do Conexão Escola, né? E
o feedback que você está tendo? Eu acho que já tem um ano já que parece que você está lá. Qual que é o feedback que você está tendo? E aí, TT, a pergunta é, enquanto educadora, você acredita mesmo que a gente consegue transformar, promover uma sociedade mais sustentável, levando informações dessa forma, né? Ou você acha que a gente tem que mudar a forma de abordar o aluno para gerar uma consciência mais rápida? Como é que você pondera esse mix de ponderações que eu coloquei para você? Sustentabilidade em conexão nasceu dessa necessidade que a gente sentia, né, de desenvolver um material para que os professores pudessem utilizar na sala de aula, que os ajudassem, inclusive, a repensar, eles repensarem e, consequentemente, trabalharem esse repensar com suas crianças, com seus estudantes. Então, assim, a linguagem é uma linguagem que é muito bacana para o fundamental, né? Tem alguns materiais que dá para a gente utilizar em turmas mais velhas, né, em crianças pequenas do CMEI, né, porque a gente trabalha hoje com bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. As crianças pequenas de 3 e 4 anos, alguns materiais dá para usar, por exemplo, os dos bichos, qual a importância dos bichos no ecossistema. Esse aí a gente tem certeza que dá para todas as idades. Agora, os outros, né, eles são mais para o fundamental, mas a gente pensou principalmente no professor. Né? Então, o feedback que a gente recebe é, nossa, que legal, que bacana, aquela coisa toda. Por quê? O material ele passa na TV UFG toda segunda-feira, e depois ele fica disponível no YouTube. Né? Então, assim, e é uma coisa que a gente também precisa fazer em casa, né? Que é lá no NEC. E por que eu estou dizendo isso? A partir do Sustentabilidade em Conexão, o nosso grupo, então, nós somos eu, a professora Marolina, a professora Mariana, a professora Suê. Tá baixo. Mutou de novo. Não, tá baixo. Acho que deu mau contato. Ai, Agora voltou. Voltou? Ai, voltou. Eu acho que está com mau contato. Vou falar o nome dos professores. Eu acho que está rolando um mau contato ali na entrada USB da mesa de áudio. Bom, vou falar a nossa equipe. Bom, a equipe do Sustentabilidade, não dá para falar o nome de todo mundo, que é perigoso eu esquecer, gente, mas ela não é muito grande, não. Então, aí a gente pensou nisso. E aí, cada vez que a gente pensava, a gente falava, nossa, e se a gente fizer isso aqui? Quando a gente fez a entrevista com a Raquel, do Movimento Lixo Zero, e ela falou da Estação Lixo Zero, a gente montou uma estação, não é total lixo zero, mas meio que emula uma estação lixo zero. E no início, a galera ficou meio assim, não participou. Agora está muito bacana. Então, sim, eu acho que dá para mudar. Né? E olha que nós temos professores lá que não são muito adeptos a essa questão, não, mas entendem que é importante. Eles acham que às vezes é muito preciosismo, mas sabem que é importante. E também estão contribuindo para isso. Eu acredito que até pensando na vida deles lá também, né? Então, a gente tem um minhocário, que a gente montou com baldes, que quem montou foi a professora Mariana, então a gente já fez a primeira colheita do minhocário, então nós já vamos, a criança. De cueca. É por isso que eu falei, para não ver. Nós já temos uma previsão de uma segunda colheita do humus, né, de minhoca, então casca de banana que o pessoal leva, né, que leva suas marmitas, já sabe como fazer, colocar lá e colocar uma pilhagem de serragem. A gente tem um lugar para colocar só garrafas PET, um outro lugar para colocar tampinha, um outro lugar para colocar só isopor. Então, esse tipo de segregação a gente já está conseguindo fazer na nossa casa. Então, se lá que professores, que nem muitos não assistiram sustentabilidade, não por má vontade, é porque também estão sobrecarregados, mas veem a gente fazendo e a gente pedindo, já estão fazendo. Imagina quem assistir os programas e, consequentemente, começar a repensar e fazer na sua casa. Eu acredito que é possível. O que a gente, na verdade, precisa alinhar hoje é a divulgação, que é um desafio para todo mundo, né, gente? Vamos combinar.
Então, a gente precisa divulgar mais e de forma mais assertiva o Sustentabilidade em Conexão. Geralmente, a gente faz essa divulgação nos grupos de professores do WhatsApp. A gente aproveitou, né, que a gente tem 325 grupos, assim, então a gente joga lá nos grupos. E aí, nesse jogar do grupo, a gente tem retorno no sentido de TT, a gente tem uma horta aqui na nossa escola. Aí a gente já está organizando, agendando para ir lá, porque nesse ano a gente quer ir nas escolas, a gente quer mostrar as escolas com a mão na terra, com a mão na massa, com a mão na separação do resíduo. É isso que a gente quer ver. Legal. E TT, você ancora o DQD da Interativa, você é uma comunicadora que já está há muito tempo em contato com o público, né? E aí, qual é a sua percepção sobre a percepção ambiental das pessoas? Porque já adiantando a minha percepção assim, como professor e como profissional da área, né? Que é um tema muito em evidência, falar sobre o meio ambiente, falar sobre a crise climática, a emergência climática. Então, hoje, eu já vejo evolução mesmo nos negacionistas, porque quando você está negando que ela existe, já é melhor do que a indiferença, porque há 20 anos atrás, ninguém sabia que existia, pelo menos a maioria das pessoas, não era um debate, né? Era um tema que as pessoas eram indiferentes. Hoje, ninguém, ou pelo menos boa parte da população, não consegue ficar indiferente. É lógico que, pelo menos para mim, em sala de aula, né, que dou aula desse segmento, é muito difícil lidar com um negacionista que está na universidade, sabe? Tem que ter muita paciência, assim. Como é que você percebe isso, né? Você tem, hoje na Interativa, DQD tem esse perfil de muita interação, né? Óbvio, na Rádio Interativa tem esse perfil com a população, com os ouvintes. Você percebe uma mudança ao longo dos anos? As pessoas estão mais conscientes, estão debatendo mais o assunto mesmo? Eu percebo. Muitos, assim, às vezes quando a gente traz essa temática, alguns ouvintes falam, eu faço a separação. Só que aí a gente esbarra num problema, a gente esbarra na coleta. Né? Então, aí muita gente fala assim, eu faço a separação, mas aí eu coloco lá fora e não tem coleta, não sei o quê, não sei o quê. O que adianta? Nananana. Muitos, na verdade, eles usam esse momento para botar a boca no trombone, e tá certo, né? A gente tem todo um cuidado, você investe tempo naquela segregação dos seus resíduos, né? Só que, por exemplo, eu vejo mais que mas é um avanço. Eles fazem como... Aí muitas vezes eu falo do catatreco. O catatreco, falo do telefone. Eles não buscam. Várias reclamações. Então, veja bem, aí a gente tem um outro problema, de novo, com a coleta. Existe o serviço, mas não tem a efetividade da coleta, né? Existe o programa Coleta Seletiva de Goiânia, mas muitas vezes o caminhão não passa no dia que, teoricamente, está preconizado para passar lá naquela escala que eles fizeram, né? Então, a gente vê, agora eu já vejo, Danilo, a vontade e a ação de muita gente. E aí eles ficam frustrados, porque muitas vezes não passa. E aí, nesse momento, eu falo assim, olha, então fala com um catador, com uma catadora, e eu acho que catadores e catadoras, o pessoal das cooperativas, são verdadeiros... gente, eu não quero falar, não quero dar um... Está no clichê do herói, né? Mas eles são... do herói, eu não quero usar esse clichê, mas eles, na verdade, eles são muito importantes, assim, nesse processo. E eles são negligenciados. Se a gente for olhar algumas cooperativas, por exemplo, nem EPI eles têm. Né? O que é o EPI, gente? É o básico. É aquele óculos para proteger contra algum tipo de substância que vai causar irritação nos olhos, uma máscara, luva, uma proteção corporal, a bota, às vezes até protetor auricular, sistema de ventilação, porque se tiver um calor infernal, como é que a pessoa vai ficar com esse tanto de aparato? A pessoa vai passar mal, né? Então não tem esteira também. Né? Então, veja bem, eu sei que eu confundi, que eu misturei os assuntos, mas às vezes a pessoa, ela conversar com o catador, vai resolver o problema dela. Aí a gente tem um outro problema,
que é o problema das cooperativas, que a gente precisa falar sobre elas. É necessário que o poder público esteja ali trabalhando junto com essas cooperativas. Né? Eu conversei com a Dulce, da Cooperrama, fomos lá na Cooperrama fazer um Sustentabilidade em Conexão e percebemos isso, o trabalho deles, né, sem EPI. Uma coisa que é necessária, e a Dulce nos comentou que eles têm uma esteira lá fechada, tinham uma esteira fechada e não tinha verba para montar. Então, para vocês terem uma ideia. Esse é o grande conflito meu e do Gabriel, que sabe que eu cobro ele, né? Porque ele está no setor público e eu estou na iniciativa privada, mas a minha atividade aqui na Resitrate, ela depende muito do setor público, sabe? Porque as pessoas, o empresariado goiano e o brasileiro de forma geral, ele não está consciente ambientalmente ao ponto de não precisar ser fiscalizado para adequar a estrutura dele, a tratar o efluente dele, sabe? Tem empresário que acha que ele tem a opção de não fazer isso ainda, né? E essa consciência só vem para boa parte do empresariado com ações de fiscalização. E aí eu pego em pé do Gabriel, mas assim, coitado dos agentes públicos, né? Que tem uma infraestrutura muito precária, são poucas pessoas para fiscalizar muita coisa ali, tem várias barreiras, mas a questão das cooperativas é a mesma coisa, assim. Falta a infraestrutura do poder público para dar condições para que essas pessoas façam o trabalho delas. Né? Então, mas nesse caso específico, sabe, TT, Danilo e a todos os ouvintes do podcast Sustentável, na verdade, para as cooperativas, a gente conseguiu verba, a gente conseguiu um projeto em parceria com o Ministério Público, onde fez a doação de dinheiro para a construção, então parte daqueles galpões que eles estão ocupando é poder público, o município doou as áreas, e o grande problema que a gente tem, inclusive a Dulce, minha amiga, é porque as cooperativas, ela vêm de uma informalidade, sabe, TT e ouvintes? Elas não conseguem se organizar em associações, no mínimo, porque hoje a gente teve lá, por exemplo, tem as emendas impositivas, né? Vários vereadores nos procuraram para enviar emenda impositiva para as cooperativas, mas você tem uma dificuldade burocrática mesmo, porque elas não conseguem se estruturar de forma adequada, e aí a gente não consegue transferir o dinheiro público, né? Eu discuto muito isso com a Dulce, eu acho que a gente precisa organizar, a gente sabe que tem várias cooperativas, e acaba que é uma relação que busca trazer a sustentabilidade, mas acaba que alguns nichos você tem uma relação meio que de exploração. A gente sabe que algumas cooperativas têm um certo dono, então você tem essa dificuldade. Mas nesse caso específico das cooperativas, até porque dentro da política municipal de gestão integrada de resíduos, a ideia é que a gente possa potencializar, porque apenas 6% do nosso resíduo, daquilo que a gente pode reutilizar, é feito, né? Justamente por essa ineficiência também do poder público, Danilo e TT, mas a gente precisa organizar. Talvez, acho que agora a gente precisaria, não mais de uma questão ambiental dentro das cooperativas, mas uma questão econômica mesmo, de contabilidade, de como abrir uma empresa, de como abrir uma associação, uma assessoria jurídica mais efetiva para que você possa potencializar. E aí, TT, já te fazendo uma outra ponderação, olha como é que é engraçado, né? A gente que é educador, a gente sempre se preocupa com aquela relação do ensino-aprendizagem, que é transmitir o conhecimento de forma que os nossos alunos, né, as pessoas que estão nos ouvindo, consigam compreender a informação para que ela possa transformar isso em consciência. E quando a gente, né, trabalha na temática de educação ambiental, a gente sabe que ela inclui a aprendizagem experimental, que é a questão mais empírica, baseada a partir de hipóteses, e a educação ambiental formal e não formal, né? A formal é essa que a gente trabalha muito dentro da sala de aula, que você ponderou, e a não formal é aquela que a gente sai da sala de aula, onde a gente vai para um parque, né? A agência municipal está tentando fazer muito esse trabalho. E aí, TT, vem essa questão para você sobre a crítica. Você acha que
ou você compreende que a Secretaria Municipal de Educação e os próprios órgãos ambientais, eles estão realmente cumprindo o seu papel de auxiliar nessa transformação da sociedade? Ou às vezes você acha que se pondera as questões ambientais muito mais como um proforme, porque está lá na BNCC, se não me engano, né? Como um eixo transversal, e vamos fazer aquela hortazinha e aquele reciclado, porque isso vai construir, né? Eu até, em algum momento da minha vida enquanto analista, eu critiquei bastante a secretaria, porque toda vez que a gente vai trabalhar com educação ambiental, só se pensa em horta, né? Ou em reciclagem. A gente não amplia os horizontes, né? Que seja reutilização da água das escolas, absorção da água da chuva. Então, dentro do seu contexto, TT, sabe? Qual que é a crítica que você faz a essas duas instituições? Você pode discordar, positivo ou negativo, e você acha que a política municipal de educação ambiental que a gente tem implementada, né, uma lei aprovada, está mudando a realidade? Ou às vezes a gente fala das questões ambientais muito mais porque as outras pessoas estão falando e isso não consegue reverberar, porque a gente compreende que, inclusive, amigos nossos, né, pessoas que convivem, né, já olham para nós, eu falo por mim, né, já falo, putz, já vem aquele gordinho xiita do meio ambiente que vai falar de meio ambiente, ninguém suporta mais o que ele fala, né? E eu sempre pondero que, então, eu estou cumprindo bem o meu papel, porque o meu papel é incomodar, trazendo luz sobre uma temática que vai efetivar, ou vai melhorar justamente a vida das pessoas. O que você compreende desse bojo de pitadinhas que eu te dei aqui, TT? Olha, eu acho que a Secretaria Municipal de Educação tem gerências muito boas, com pessoas muito capacitadas trabalhando ali. A gente tem o pessoal do Projeto Horta, que agora eu esqueci o nome da gerência, mas tem uma gerência, né, que o pessoal recebe todo como é que eu vou dizer, a consultoria, recebe material, enfim, dessa gerência, eu sei que existe. Eu vejo na secretaria que tem muitas gerências e muita gente boa trabalhando. Às vezes, talvez, o que falta, e eu estou vendo esse movimento no início desse ano, desses gestores, desses gerentes, desses superintendentes, conversarem entre si, para desenvolverem os seus trabalhos, né? Mas, assim, é claro, eu acho que tudo pode melhorar, né? Como eu comentei com vocês o material normativo, né? Os documentos normativos que nós temos podem ter as suas versões 2.0, 3.0. Essas parcerias e esses trabalhos podem mudar. Por exemplo, um trabalho que as escolas fazem muito, né? De atividade extra instituição, unidade educacional, é ir ao zoológico, né? Então, sempre é muito bom, só que o zoológico está em reforma, né? Então, assim, é um lugar maravilhoso, que tem projetos incríveis, não sei se vocês sabem, mas no zoológico, se você levar 1 litro de óleo, você ganha uma muda de IP, bem desenvolvido já, para você plantar e cuidar e virar um IP maravilhoso, né? Com 1 litro de óleo, cara. Óleo usado que você pode estocar aí numa garrafa PET, que depois vai ser destinado para um outro lugar, né? Então, mas como é que a escola vai ficar sabendo disso? Através da gente, através da ida até esse lugar, né? Então, assim, existem alguns projetos nos parques, né? Tem a Vila Ambiental, que eu acho que não está funcionando totalmente como era antes. Então, eu acho que falta melhorar a conversa de ambos os departamentos, assim, Secretaria Municipal, Secretaria de Meio Ambiente, a própria Comurg, porque as crianças precisam entender da onde vem o lixo, o que é lixo, o que é resíduo, sabe? Para onde vai aquelas árvores que o pessoal corta? Quem são as pessoas que trabalham lá varrendo as ruas? Qual a importância da Comurg, por exemplo? Sabe? Qual a importância, sei lá, da secretaria que trabalha com as obras da cidade? Eu acho que tudo poderia ser voltado e costurado com a educação. Deveria ser assim, porque a gente está formando cidadãos,
do amanhã, né? Futuros vereadores, futuras vereadoras, prefeitos, prefeitas, pais, mães, pessoas que vão trabalhar aí e que vão cuidar dessa cidade. Como é que elas vão cuidar dessa cidade se elas não estão vivendo essa cidade e não sabem como funciona? Né? Então, na escola, eu posso garantir para você que esse tipo de assunto ele é abordado nos livros, por exemplo, quando a gente fala da educação fundamental, do ensino fundamental. Então, você tem ali no livro e é falado, olha, minha casa, minha rua, meu bairro, o que você vê quando você vem para a escola, esse tipo de coisa sempre existe. Sempre tem as perguntas assim, sabe? Mas se esses departamentos conversassem mais com a educação, sabe? Seria muito legal. A educação, eu tenho visto lá dentro um movimento, né, de conversar uma gerência com a outra para ajudar a inclusão, que vai aqui, que vai aquilo. A gente vê esse movimento, né, que nesse momento está bem intenso. Agora, fora da secretaria, também tem que ter a conversa, e alguém da secretaria para alinhar. Existem pessoas dentro da Secretaria de Educação que fazem projetos, que fazem esses alinhamentos. Quem quiser saber, se alguém estiver assistindo, ouvindo, e quiser fazer uma parceria com a Secretaria, entre em contato lá com a Secretaria. Existem pessoas para fazer esse tipo de intermediação e fazer esse tipo de vivência. A partir de cima é que chega na escola, sabe? É assim que funciona. Então, tem que conversar com as gerências, com as superintendências, com o secretário, e fazer esse tipo de amarração. E fazer rápido, porque é para ontem, né? Já pensou, gente, Goiânia ser uma cidade como a marca da cidade mais sustentável do Brasil? Seria o meu sonho. Infelizmente, a gente anda por Goiânia e está vendo móveis. E aí tem outro problema, porque a gente precisa de uma população que colabore, porque a galera não colabora, sabe? A Comurg acaba de limpar um negócio aqui no Goiânia 2, aí no outro dia já tem entulho ali. A gente tem esse outro desafio. E às vezes essa casa dessa pessoa que colocou o entulho lá tem uma criança. Essa criança, às vezes, ouviu na escola alguma coisa nesse sentido, viu um Conexão Escola, chega e conta. Pai, mãe, você sabia que tem um lugar que pode mandar móveis velhos, que é tal lugar? Pai, mãe, você sabia que quando a gente tiver os móveis usados e a gente for descartar, a gente pode doar para uma igreja, a gente pode doar para algumas famílias? É isso, então existem possibilidades, existem outras alternativas do que simplesmente jogar. Tem que aprender a dialogar, tem que ter diálogo. Eu sempre pondero, antes de passar para o Danilo, né, professor, é que eu acho que a gente tem a favor a temática ambiental na agenda política, né, do país, né? Hoje, em qualquer lugar que você vai, se discute muito sobre as questões ambientais. Mas só para fazer um paralelo que a gente estava dialogando aqui antes de começar o programa, você vai observar que, por exemplo, a gente tem um curso de gestão ambiental que ele é extremamente eficiente, porque a gente tem uma taxa de empregabilidade de acima de 90%, TT, e simplesmente hoje Goiânia praticamente não tem mais esse curso de gestão ambiental presencial em universidade nenhuma, em faculdade nenhuma. E aí a gente se pergunta, por que esse cidadão, por que as pessoas que se interessam ou têm essa compreensão não vai buscar um curso que tenha uma taxa de empregabilidade acima do mercado, muito acima de muitos cursos que são renomados, né? Eu sempre cito o direito. Você tem uma possibilidade, além da empregabilidade, de uma rentabilidade acima da média do goiano, né? Que é, em média, R$ 2.300. A média das pessoas que formam em gestão ambiental é acima de R$ 3.000, R$ 3.500. Então, você tem essa possibilidade. Mas a gente não tem pessoas interessadas. E aí a pergunta é só uma relação economicista ou uma relação de desconhecimento? Por mais que eu ouça falar sobre as questões ambientais, eu não consigo absorver aquela compreensão e buscar novos horizontes dentro dessa pegada. Porque qualquer lugar que você vai no mundo vai discutir a empregabilidade do futuro, a temática ambiental ela passa em todos. Qualquer banco de dados que você entrar hoje, qualquer novos players que for falar, de novas tecnologias, as questões ambientais estão. Mas por que a gente não tem? Então, talvez fica dentro dessa
perspectiva que a gente está discutindo aqui da educação ambiental e da sociedade, dessa relação, eu acho que a gente fala das questões ambientais, ainda de forma incipiente, por mais que algumas pessoas ainda já acham que a gente fala demais, mas eu compreendo que a informação chega, mas a gente não consegue transformar isso em consciência. Acho que talvez, enquanto educadores, nós três aqui, acho que talvez seja o grande desafio da nossa vida enquanto profissional, que é despertar essa consciência ambiental, TT. E talvez aí aí surgem os projetos, né? Vem os projetos na escola. Então, quem é que cuida do meio ambiente? Sabe? São as perguntas que as crianças fazem ou que a gente faz para a criança. Quem cuida do meio ambiente? O biólogo, o engenheiro ambiental, nananã. Então, entenderam a importância dos projetos dentro da escola? Sabe? A gente sempre tem profissões. Quero saber, vamos falar no mês das profissões, o dia das profissões. Vamos começar a abordar. Eu acredito que falta também aquele problema que eu falei para vocês, né, sobre divulgação. Falta também a divulgação. O que um engenheiro ambiental, uma engenheira ambiental vai poder fazer, sabe? Eu confesso para vocês, assim, às vezes eu penso assim, gente, eu vou me formar em psicologia. Qual vai ser meu próximo curso? Lembra que eu te perguntei a ESG sobre essa parada, né, que está no mundo inteiro? Né? E aí, vou fazer um curso ESG? Vou fazer. Então, assim, mas eu posso trabalhar como eu estou trabalhando. Né? Então, assim, essa galerinha que esses pais, esses tios, familiares, então, a ideia para a moçadinha que está aí. Eu vou dar uma olhada na engenharia ambiental. O microfone deu mau contato de novo, TT. Agora voltou. Vamos dar uma olhada na engenharia ambiental. Esses mais velhos têm que falar para os mais novos. Vamos ver isso aqui. O que vai fazer? Isso é o futuro, cara. Isso é o futuro. Quem souber trabalhar com isso no futuro vai sofrer menos. Na verdade, não é nem se dar bem. Eu acredito que é sofrer menos, porque o sofrimento ele já é dado, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo. Então, mas assim, aliado a isso, a esse apocalipse now, eu acho que a gente precisa mostrar o quanto é importante criar e o quanto é importante. Eu vejo essa horta vertical, essa parede verde aí atrás de você, Gabriel, o quanto é bom a gente ver uma semente nascer, sabe? A gente recuperar uma árvore que de repente estava doente, ou a gente recuperar um parque, sabe? Então, a gente pode focar também no belo, sabe? No bonito, no cocriar, do que só no apocalipse. O apocalipse sempre vai ser falado, né? Não é à toa que a Ivete ficou cantando macetando. Vai ser... A gente sabe sempre... que esse jardim nas costas do Gabriel é igual a estante livres do Olavo de Carvalho. É fake, viu? Que é isso? É tudo de plástico aí, essas plantas nas costas. Eu deve tomar um banho de sal grosso. Infelizmente, isso não é, mas é emblemática, TT. Acho que ela traz muito dessa perspectiva de não ser fake, mas que, né, as questões ambientais possam ser importantes para a nossa vida. E já me antecipando, TT, quero te agradecer demais a oportunidade, o seu tempo. Eu sei que você é corrida, eu sei que você tem todas as dificuldades de estar participando conosco. Então, para nós do Podcast Sustentável, que ainda é um programa muito incipiente, a gente está no 22º episódio, 3ª temporada, mas a gente já fica grato e muito feliz por ter contado com a sua presença aqui, viu, TT? Fala suas redes sociais, como que as pessoas podem te encontrar. E muito obrigado, minha amiga. Nossa, eu que agradeço. Eu quero dizer que eu vou maratonar os episódios. Eu confesso que realmente a vida corrida não me permite, mas eu vou maratonar, porque quando eu pego um podcast, uma lista de vídeos, eu maratono até o fim. Então, legal. Vou maratonar vocês, até porque eu acredito que muitas pessoas com quem vocês conversaram, eu vou pedir os contatos para o Sustentabilidade, né? Vocês falaram com a Sara também, que já conversou com a gente,
Sara Moraes, que é engenheira ambiental, uma mulher incrível, né? Isso. Fantástica, assim. E quem quiser conversar um pouco mais e falar, contar a sua história aí de sustentabilidade, se você for professor, professora, quiser mostrar aí na instituição, principalmente se for da rede municipal de educação, mas enfim, se for professor ou professora de qualquer lugar do mundo, quiser conversar com a gente, meu Instagram é o @_TT Ribeiro. Lá tem o meu Linktree, sabe? Que é aquele negocinho que você clica lá, tem lá o meu nome, TT Ribeiro, e por ele tem o acesso ao meu WhatsApp também, e-mail e por aí vai. Eu estou com esse mesmo nome, né? @TT Ribeiro, no TikTok, também no LinkedIn, é só você achar TT Ribeiro, Instagram TT Ribeiro, enfim. É isso. Se tem uma mulher. No Twitter, TT, você não está no Twitter? Tô no Twitter. Aí, ó, tá vendo, Danilo? Só você que não está no Twitter. Lembrei, agora a gente chama de Twitter. Pois é. Twitter. Eu odeio o Twitter, porque eu acho que é o esgoto da humanidade. Eu não tem psicológico. Mas deixa eu te falar. Meu último post, gente, sei lá, nem lembro a última vez que eu escrevi. Não, TT, olha como é que é engraçado. Eu não tenho, você falou aí, o TikTok. A gente teve uma palestra de inteligência artificial na abertura do semestre, e o cara já chegou e falou o seguinte: quem tem TikTok? 2 pessoas levantaram a mão. Ele falou assim: vocês terão. Eu fiquei observando, eu falei assim: será, gente? Mas para quem é da época do Orkut, que demorou aí para o Facebook, que demorou milhares de anos para chegar no Instagram. E no Twitter, eu vou falar, eu tenho 1 ano de Twitter. Eu era meio que igual o Danilo, sabe? Aí eu conheci o mundo, abri a cabeça. Tô brincando. Eu sou da época do Second Life. Second Life, cara, nunca fui no Second Life. Hoje tem outros Second Life, né? E na verdade, Second Life é muito pioneiro, porque é o metaverso, né? O conceito lá do Second Life é o conceito do metaverso. Você tem uma vida ali, né? Na verdade, na festinha lá, virtual. Assim. É uma evolução do Tamagotchi. Exatamente. Né? Exatamente. O primeiro foi o Tamagotchi do metaverso, foi um Tamagotchizinho. Você criava, cuidava de um bichinho virtual. Pronto. Então, dava comidinha, aquela coisa toda. Oh, meu Deus do céu. Enfim, é isso, gente. Obrigada, viu, mais uma vez. Eu espero ter colaborado. E vamos falar de educação, vamos falar com os meninos, vamos mostrar como é que se organiza uma cidade. E é isso. E assim, eu sou muito fora da curva, gente, muito fora da curva. Eu deixo de comer um salgado que eu estou morrendo de vontade de comer porque a pessoa vai colocar num negócio de isopor. Eu levo a minha sacola, eu vou comprar as frutas, então eu coloco as frutas em cima do negócio para pesar e sem o saquinho, sabe? E ponho na sacolinha de pano. As pessoas ficam me olhando, tipo assim, essa aí é louca, sabe? A louca da sem sacola. E eu tô um pouco me lixando para isso, sabe? Tipo, só uso saco plástico quando não tem outra forma de usar. Então, os resíduos geralmente ficam em caixa de papelão que eu pego e coloco os resíduos e coloco na coleta seletiva. Então, tem minhocário em casa. Então, assim, eu sei que eu faço muito. O ideal seria que todos fizessem isso. Mas se pelo menos já segregar os resíduos e não colocar nas ruas, já vai fazer muita coisa. Aí a gente vai puxando cada vez mais um pouquinho. Então, repense aí, você que está ouvindo, vendo, o que dá para você melhorar em relação à sustentabilidade. Comprar só o que você precisa mesmo, o mais importante é não gerar. Então, preciso mesmo de mais um negócio desse? Realmente eu preciso disso aqui? Preciso mesmo pedir comida em casa? Ou eu vou lá e como? Olha o tanto de resíduo que vem, cara, com uma comida que você pede pelo aplicativo de comida. Então, a gente precisa repensar esse tipo de coisa. Não estou falando para você não comer, não. Estou dizendo para a gente como a gente pode refazer algumas coisas, né? É isso. Obrigada, gente. É o pensar globalmente, agir localmente, né? É isso. Exatamente. TT, de novo, te agradecer, viu? Sei que sua agenda é muito corrida. Daqui a pouco estaremos juntos no Interativo. Hoje é sexta-feira, a gente está gravando isso aqui na sexta-feira. Estarei lá no estúdio com você. Então, te agradeço imensamente. Vou pedir para quem chegou até aqui no vídeo para se inscrever, para quem não é inscrito, para compartilhar,
os vídeos para que o canal aumente o engajamento, a gente consiga chegar a um número maior de pessoas, né? Então, valeu! Obrigado. Valeu.